Crônicas da Realidade Metafísica, domingo, 6/4 de 2025. De que lado você está? Em tempos de grande polarização política, uma pergunta recorrente se faz presente: de que lado você está? Como se a realidade fosse binária e, ao estar de um lado, naturalmente nego o outro. Se no outro eu estou, nego este. A história é marcada por antagonismos políticos que expressam disputas de poder, ideologias, classes sociais, etnias, religiões e modos de organização da sociedade. Esses antagonismos mudaram conforme os contextos históricos, mas há certos padrões recorrentes. Na antiguidade, tivemos reis versus sacerdotes. Em civilizações como o Egito, Suméria e Babilônia, havia disputa entre o poder temporal, rei, e o poder espiritual, sacerdotes. Cidadãos versus escravos. Na Grécia e Roma, as primeiras formas de república e democracia eram restritas a uma elite, com exclusão da maioria, escravos, mulheres, estrangeiros. Patrícios versus plebeus, na Roma antiga. Permanente conflito entre a aristocracia e os cidadãos comuns, que levou à criação de direitos civis para os plebeus. Na Idade Média, tínhamos o conflito entre nobreza feudal e a monarquia centralizadora, com os reis tentando concentrar poder contra os senhores feudais. Igreja versus Estado, com o Papa e o Imperador disputando supremacia. E cristãos versus muçulmanos, nas cruzadas e nas lutas pela Península Ibérica. Camponeses versus senhores feudais, com revoltas como a Jacqueline na França e a revolta dos camponeses na Alemanha. Na Idade Moderna, o absolutismo versus liberalismo, reis absolutistas contra movimentos liberais burgueses, como as revoluções inglesa e francesa, e ainda a burguesia versus aristocracia, com a ascensão econômica da burguesia desafiando o poder político da nobreza. Nesse mesmo período, temos ainda os colonizadores versus povos colonizados, com a conquista e exploração da África, América e Ásia e as resistências locais. Na Idade Contemporânea, temos a burguesia versus proletariado, conflito central do marxismo, presente nas revoluções e movimentos socialistas comunistas. Duas esferas de influência, o capitalismo versus socialismo, como principal antagonismo político do século XX na Guerra Fria, e a democracia liberal versus fascismo-nazismo, embates ideológicos e bélicos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. E ainda os conflitos entre impérios versus nacionalismos, com impérios europeus enfrentando movimentos de independência. Na sociedade contemporânea, podemos dizer que ela é uma síntese histórica de partes antagônicas. Globalismo versus nacionalismo, disputa entre a integração global e o protecionismo nacionalismo. Direita versus esquerda, embora mais difuso hoje, esse antagonismo ainda estrutura muitos debates políticos. Democracias versus autoritarismos, com a crescente tensão entre regimes liberais e governos autoritários, plutocráticos ou populistas. E sociedade civil versus corporações-estados, em temas como meio ambiente, privacidade digital e inteligência artificial. Se assim sintetizarmos, temos em sua essência conflitos de classe, conflitos de poder religioso e ideológico, conflitos entre centro e periferia,
conflitos entre liberdade e autoritarismo e conflitos por identidade. Poderíamos afirmar que os conflitos contemporâneos são, em muitos casos, remarques, no sentido de ressignificações, ecos ou reformulações dos conflitos históricos que marcaram outros períodos da humanidade. Voltamos agora para os primórdios da história do universo e entramos em uma dimensão simbólica e espiritual da história humana, especialmente através de textos como o livro de Enoque, o grande conflito no céu e a queda dos anjos, um arquétipo primordial de todos os conflitos que viriam depois, em especial os humanos. No centro está a ideia de que a primeira batalha entre o bem e o mal não ocorreu na terra, mas nos céus, em que Lúcifer, um arcanjo de luz, se rebela contra Deus, movido por orgulho e desejo de autonomia. Miguel, o arcanjo, lidera os exércitos fiéis de Deus na batalha contra os rebeldes. Isso está associado a passagens como Apocalipse 12, de 7 a 9 da Bíblia, mas tem ecos mais detalhados em textos apócrifos, como o livro de Enoque. O livro de Enoque descreve um grupo de anjos que desce à terra e toma esposas humanas, contido em Gênesis 6, de 1 a 4. Enoque detalha melhor este episódio. São liderados por Sensaja, e entre eles está Azazel, que ensina aos humanos artes proibidas, armas, cosméticos, feitiçaria. Seus filhos com mulheres humanas são os Nefilim, gigantes poderosos e violentos que corrompem a terra. Deus, então, decide julgar os vigilantes e purificar o mundo com um dilúvio. Este conflito é um arquétipo da rebelião contra a ordem divina e se manifesta em diferentes planos: espiritual, como o conflito entre luz e trevas, obediência e orgulho; cósmico, com a queda de seres celestiais que precede e influencia o destino humano; e social, quando interpretamos os ensinamentos proibidos dos anjos caídos como a origem simbólica de tecnologias, armas, sistemas de dominação. Para a psicologia, Jung em particular, os anjos caídos representam os aspectos sombrios da consciência que desafiam o espírito. Apesar do tom sombrio, o livro de Enoque também fala de esperança, justiça e restauração, com o julgamento final dos anjos caídos, o triunfo do justo, o Filho do Homem e a restauração da criação. A pergunta que fazemos, afinal, é: quais são os valores fundamentais para o triunfo do justo, o Filho do Homem, e a restauração da criação? Condição para a superação desses conflitos e restauração dos valores fundamentais que devem reger a humanidade. São eles: amor incondicional, o valor central de todo o ensinamento de Jesus; compaixão e misericórdia, que inclui perdoar os que erram, acolher os marginalizados, curar os feridos; justiça com misericórdia, justiça que busca restauração e não apenas punição; humildade, paz interior e também reconciliação entre pessoas e povos; perdão, não guardar rancor, libertar-se do ciclo da vingança; verdade, não apenas falar a verdade, mas viver em verdade, em coerência, honestidade e transparência espiritual; serviço ao próximo, vida dedicada ao bem comum, cuidar dos pobres, doentes, famintos, presos, ver Deus neles.
Fé e esperança, confiança ativa no bem, mesmo quando tudo parece perdido, e esperança como força transformadora. Renúncia do ego e do poder, superação do ego em nome de um amor maior, desapego de riqueza, status, domínio. Esta é a métrica e sua divisão no onde você se encontra. Os valores crísticos são radicalmente subversivos ao modelo de poder, dominação e egoísmo do mundo. São transformadores no coração, na comunidade e na história. Jesus não fundou uma religião, fundou um caminho, e este caminho é feito de valores que geram vida em abundância. Grupo Euclidiano, Reitoria, pelo médium Josemar Ganho.